E aí, pessoal? Há quanto tempo, não é? Finalmente começamos mais um ano letivo e esse ano estamos com o 8º ano. Se você ainda não conseguiu acessar o Conexão Escola 2.0, não deixe para depois, porque vai ser por ele que todo o estudo remoto vai ser conduzido esse ano. Vou deixar aqui na descrição do vídeo os links para você tanto baixar o Conexão Escola 2.0 novo, tanto quanto para você consultar o seu e-mail institucional. É só por ele que você vai conseguir acessar o aplicativo, que agora é uma porta de entrada para o Google Sala de Aula. Agora nós vamos para as orientações para o PET volume 1, semana 1 e semana 1 complementar. Porque como agora o PET vale só uma parte da sua carga horária, a outra parte tem que ser complementada com atividades complementares. Eu sou a professora Andréa Mapa e este é o canal Adoro Saber. Bora lá que a aula já vai começar! Práticas de leitura, leitura. Objeto de conhecimento, estratégia de leitura. Identificação de teses e argumentos, apreciação e réplica. Habilidades. Identificar e avaliar teses, opiniões, posicionamentos explícitos e argumentos em textos argumentativos. Carta do leitor, comentário, artigo de opinião, resenha crítica, etc. Manifestando concordância ou discordância. Conteúdos relacionados, teses e opiniões em textos argumentativos, resenha crítica e comentário. Concordância ou discordância dos posicionamentos explícitos e argumentos. Leitura de carta de leitor, leitura de artigo de opinião, leitura de resenha crítica. Tema: resenha crítica. Prezado estudante, nesta semana você vai relembrar alguns aspectos do gênero resenha crítica, encontrando a opinião do resenhista sobre um produto cultural. Além disso, espera-se que, após identificar argumentos do texto, você se posicione de maneira embasada. Recapitulando, a resenha é um gênero discursivo que combina a apresentação resumida das características essenciais de uma obra, filme, livro, peça de teatro, etc., com comentários e avaliações críticas sobre a sua qualidade. Os resenhistas, além de caracterizar sucintamente a obra analisada, apresentam uma série de juízos de valor que procuram oferecer ao leitor uma avaliação mais geral da qualidade e da validade desta obra. Por esse motivo, as resenhas são textos argumentativos, uma vez que os juízos de valor devem vir acompanhados de argumentos que os sustentam. E aqui é a fonte onde você pode ou estudar mais sobre essa informação. Então, na resenha, inicialmente nós vamos ter informações sobre o nome da obra, do que se trata a obra, e em seguida o resenhista vai dar a sua opinião a respeito dessa obra. Se acha boa, se acha ruim, e vai dar embasamento a essa opinião. Vai dizer o porquê que ele tem a sua opinião a respeito dessa obra. E geralmente vai fazer isso com partes dessa obra. Lembrando que essa obra pode ser um filme, uma peça de teatro, uma música. Nesse caso aqui, nós temos um documentário sobre o Emicida. Leia o texto abaixo para responder as questões de 1 a 5. Emicida. Amarelo é tudo pra ontem. Netflix em 2020. Imprescindível. Documentário estrelado pelo rapper Emicida aborda com leveza a herança cultural afro-brasileira e seu vasto legado. Por Alan Fernandes. Entre idas e vindas no tempo, o documentário da Netflix Emicida, Amarelo é tudo pra ontem, traça com exímia fluidez diversos paralelos entre o presente e o passado, focando na luta de personalidades negras que, com muita coragem e determinação, abriram caminho para as futuras gerações.
Segundo essa abordagem, o estreante na direção Fred Ouro Preto adota uma estrutura narrativa não linear e fragmentada, que visa, sobretudo, explicar o fenômeno que culminou no show do rapper Emicida em 2019 no Teatro Municipal de São Paulo, espaço majestoso frequentado majoritariamente pela elite branca paulista, muito embora construído e arquitetado por pessoas pretas convenientemente apagadas da nossa história. A trama formalmente recorre a um modelo dividido em 3 atos, baseados pela obra como Plantar, Regar, Colher, que atende ao propósito de organizar as sequências que alternam entre breves animações meramente ilustrativas, imagens de arquivo de acontecimentos históricos, cenas dos bastidores em estúdio e a gravação da apresentação do músico no teatro. Tudo devidamente amarrado pela narração de Emicida que, apesar de se tornar famoso justamente por travar intensos duelos contra outros MCs, finalmente apresenta sua faceta serena e conciliadora, guiando o público rumo ao intenso e emocionante resgate da cultura negra brasileira, cujas raízes são muito mais profundas do que a maioria de nós sequer imagina. Embora falte ousadia e uma maior inspiração por parte da direção, um tanto quanto formulaica demais para a proposta do documentário, o ritmo da montagem e edição tornam a experiência, em geral, consistente e prazerosa. Além disso, o texto nunca se perde em divagações desnecessárias ou incluídas à toa no modo abrupto. Cada linha de diálogo possui seu devido propósito e contexto, movendo a trama sempre adiante. Também há um minucioso trabalho de pesquisa, no qual muitos dos fatos apresentados se conectam de maneira bastante orgânica, apesar de inicialmente soarem dissoantes. Um bom exemplo disso é a inusitada correlação que o filme sugere entre o recente surto de Covid-19 com o surgimento do grupo musical Oito Batutas, formado em meio à pandemia da gripe espanhola em 1919. Como um prisma que absorve luz branca e a converte em todas as demais cores, a fotografia do longa-metragem utiliza imagens em preto e branco, cuja cor é levemente acentuada para retratar acontecimentos do passado, em contraponto a uma paleta de cores variadas e vibrantes ao se referir ao presente. Assim, se denota um certo otimismo e fé que o amanhã será melhor que ontem. Ou, para além disso, propondo que é possível corrigir os erros do passado olhando para o agora. A trilha sonora é composta inteiramente por músicas do profético álbum Amarelo, justificando assim parte do título da produção. Em vez de somente ambientar, as canções cumprem o papel essencial de conduzir a narrativa, ditando os temas de cada segmento e colaborando na conclusão dos arcos de maneira catártica. Assim como a narração que passeia sem pudor entre diferentes períodos, os ritmos musicais também aderem a tal proposta, mesclando rap e samba e batizando o resultado de neo-samba, uma vez que, segundo o narrador, os antigos sambistas já tocavam algo semelhante ao rap muito antes do gênero ser criado nas periferias estadunidenses, algo bem emblemático que reforça ainda mais o sentido da obra. Imprescindível, o documentário Emicida, Amarelo é Tudo Pra Ontem, é um valioso registro histórico sobre a negritude e seus impactos na cultura brasileira. Transitando entre épocas diferentes, a narração ágil, aliada à edição fluida, obtém êxito tanto em informar quanto em emocionar o público. Possivelmente, até aqueles que pouco ou nada sabem sobre o álbum que dá título à obra. De antigos artistas negros a Emicida, o filme condensa mais de 100 anos de história em cerca de 90 minutos, culminando finalmente no apoteótico show do rapper que, em alto e bom som, convida todos a refletirem sobre o agora, para que o passado nunca mais volte a ser o amanhã. Disponível em cinemacomrapadura.com.br. Número 1. Ao escolher esse gênero textual,
O autor do texto objetivou, ou seja, qual era o objetivo dele ao escolher esse gênero resenha? Por que ele escolheu a resenha? Para que serve uma resenha? Não é para resumir uma obra e, no caso da resenha crítica, dar a opinião do autor a respeito dessa obra? Qual dessas opções será? Construir uma análise irônica do documentário? Há algo de irônico ali naquele texto? Acho que não, não é? Evidenciar argumentos contrários ao documentário do rapper Emicida? Parece. Ele discordou em algum momento dos argumentos no documentário? Pelo contrário, ao que parece, ele concordou com todos, não é? Ele queria elaborar uma narrativa com descrição de tipos literários. Nós temos vários tipos literários, temos teatro, novela, romance, mas isso não foi listado ali no texto. Apresentar ao leitor um panorama da obra e se posicionar criticamente. Certo? Esse criticamente, pessoal, não quer dizer que ele vai criticar de forma negativa. Esse posicionar-se criticamente é dizer se ele concorda ou discorda, se ele acha bom ou se acha ruim. Isso é que é se posicionar criticamente. Então você vai ver qual dessas afirmações aqui melhor representa o objetivo do autor ao escolher uma resenha crítica. 2. Que informações o leitor pode obter a partir da leitura do texto? Que tipo de informações a resenha crítica traz? O nome da obra a ser resenhada, um resumo sobre o que é essa obra, né? Como ela foi feita, quem participou dela, do que ela é composta. Organizar as sequências que se alternam entre breves animações meramente ilustrativas, imagens de arquivos de acontecimentos históricos, cenas dos bastidores e a gravação da apresentação do músico no teatro. Resumindo então, no número 2, temos o nome da obra, quando, onde ela foi filmada, quem fez parte dela, do que ele é formado, quais os elementos formaram esse documentário, e temos também a opinião do resenhista a respeito dessa obra, desse documentário. Número 3. Segundo Alan Fernandes, quais são os pontos negativos de Emicida Amarelo é tudo pra ontem? E os positivos? Então, um ponto negativo é que falta de ousadia e uma maior inspiração por parte da direção, que foi um tanto formulaica demais para a proposta do documentário. E tem muito mais pontos positivos. Olha, o texto nunca se perde em divagações desnecessárias, cada linha de diálogo tem o seu propósito no contexto, também é um minucioso trabalho de pesquisa. Logo no primeiro parágrafo, já temos aqui, o documentário traça com exímia fluidez diversos paralelos entre o presente e o passado. Então tem muito mais pontos positivos do que negativos. Número 4. Em várias passagens do texto, a opinião do autor é sugerida pelo uso que faz de palavras e expressões. Transcreva pelo menos um trecho. Qual a importância para os leitores da opinião pessoal do autor em um trecho como esse? Que tipo de palavras o autor usou para se referir ao documentário? Nós vimos na questão anterior que foram mais comentários positivos do que negativos, não é? Então, se ele gostou do documentário, recomenda, acha que é um bom documentário, que tipo de palavras ele vai usar para se referir a ele? Qual é a classe de palavras que a gente usa para expressar a nossa opinião a respeito dos fatos e das pessoas, dos seres e coisas em geral? Se não o adjetivo. Ele usa adjetivos para passar para o público a opinião dele a respeito do documentário. Quais os adjetivos que ele usou para se referir a essa obra?
Ele usou o adjetivo exímia fluidez, uma fluidez perfeita entre o presente e o passado, guiando o público a um intenso e emocionante resgate da cultura negra brasileira. Uma experiência, em geral, consistente e prazerosa. Então, ele usou adjetivos para reforçar a opinião dele de que se trata de uma boa obra, de um bom documentário. Como pode ser interpretado o título desse texto? Esse título se inicia com o nome do documentário. Emicida, Amarelo é Tudo Pra Ontem. Depois vem distribuidora, cinematográfica desse documentário e diz que é imprescindível, é uma obra que você não pode deixar de acompanhar. E esse amarelo aqui, você percebeu que é uma junção de amar com elo? Olha aqui, documentário estrelado pelo rapper Emicida aborda com leveza a herança cultural afro-brasileira e o seu vasto legado. Então, esse amarelo pode estar remetendo à ideia de amar o elo entre o presente e o passado. Aqui é tudo para ontem, também remetendo ao passado, e imprescindível quer dizer que você não pode deixar de conferir essa obra. Essa é uma interpretação possível. Se você tiver outra, coloque aqui nos comentários e vamos discutir essa interpretação. Aqui já se inicia a semana 2, então vamos dar uma pausa no PET e partir para as atividades complementares. Nessas atividades complementares, aqui da semana 1A, nós vamos ter os mesmos elementos do PET volume 1, semana 1. A diferença é que nós vamos acrescentar essa habilidade aqui, que é mais complementar à habilidade do PET regular. Identificar o uso de recursos persuasivos em textos argumentativos diversos, como a elaboração do título, escolhas lexicais, construções metafóricas, explicitação ou a ocultação de fontes de informação e perceber os seus efeitos de sentido. Então, é mais uma complementação da habilidade anterior. Olá, estudante! Este ano, o tradicional PET, Plano de Estudos Explorados, contempla apenas 60% da sua carga horária. Os outros 40% devem ser supridos com atividades complementares desenvolvidas por seus professores. Sendo assim, aqui estão as atividades complementares ao PET volume 1, semana 1. Faça-as com calma e atenção. Sempre que preciso, entre em contato comigo para tirar as suas dúvidas. Bons estudos! O tema aqui é artigo de opinião. Qual é a relação entre o artigo de opinião e a resenha crítica? Ambos são textos argumentativos. Você expressa a sua opinião e embasa, justifica com argumentos. Você tenta convencer o leitor da sua opinião. Ambos são, tanto a resenha crítica quanto o artigo de opinião, são textos argumentativos. Artigo de opinião é um gênero textual cujo objetivo é convencer o leitor sobre determinada ideia, influenciá-lo ou mudar suas opiniões. Esse gênero é publicado em jornais e revistas impressos e digitais, além de blogs, sites e portais de notícia. No entanto, suas opiniões não refletem, geralmente, a linha editorial, o veículo de comunicação em si em que esse artigo é publicado, mas são de responsabilidade de quem os assina. Ou seja, você vai publicar um artigo em uma revista, não quer dizer que a sua opinião é a mesma de toda a equipe da revista. Você vai ter a responsabilidade sobre o artigo que você assina. Nesse tipo de texto, o autor, no primeiro parágrafo, apresenta o tema e sua tese sobre ele. A tese é o ponto de vista sobre o tema que vai ser discutido ao longo do texto.
Para convencer o leitor de sua tese, o autor pode utilizar 4 tipos de argumentos: de autoridade, sustentado pela citação de uma fonte confiável. Ele usa depoimentos de especialistas, de estudiosos a respeito do tema. Argumentos de princípio, que apela para princípios sociais e humanos incontestáveis. Argumentos de causa, que baseia-se em um conjunto de causas do problema apresentado. E o argumento por exemplificação, que toma como base exemplos de fatos comparáveis ao que se pretende defender. No artigo de opinião, o autor, no primeiro parágrafo, apresenta o tema e sua tese sobre ele. A tese é o ponto de vista sobre o tema que vai ser discutido ao longo do texto. Releia o trecho do primeiro parágrafo, no qual se apresentam o tema e a tese. É cada vez mais triste e notório o esvaziamento nos campos do futebol. E os porquês são claros no momento em que vemos a violência a campear nos estádios, fora deles e nas redes sociais. Responda. Qual é o tema-problema discutido neste artigo de opinião? Ele está apresentado aqui nesse trecho. Seria a violência dos torcedores dentro e fora dos estádios e nas redes sociais? Ou a violência nas redes sociais causadas pelo resultado das partidas de futebol? É isso? O resultado das partidas de futebol é que está causando a violência nas redes sociais? Ou seria a violência somente dentro dos campos de futebol? Ou seria a violência que as redes sociais trazem para os campos de futebol? Está bem claro aqui. Letra B. Qual é a tese defendida pelo autor? Qual é a ideia que ele defende? A violência dos torcedores tem atraído mais público aos estádios de futebol. É isso que está dizendo ali? Ou a violência nas redes sociais reflete nos resultados das partidas de futebol? É isso? A violência que está acontecendo nas redes sociais interfere nos resultados das partidas? Ou a violência de torcedores tem esvaziado os estádios em jogos? É isso mesmo? É cada vez mais notório e triste o esvaziamento dos campos de futebol. Ou será que a violência de torcedores não influencia na quantidade de público nos estádios em dias de jogos? Será? Você concorda com essa tese que você selecionou aqui em cima? Sim ou não e por quê? Essa resposta é pessoal, porque você vai dar a sua opinião a respeito desse tema. O mais importante não é só a sua opinião, é você saber justificar a sua opinião. Você concorda? Sim ou não e por quê? Por isso que tem sempre um explique. Letra C. Quais os adjetivos o autor utiliza para fazer uma avaliação apreciativa das consequências desse problema? Por que ele usa essas palavras? É aquela classe de palavras que caracteriza seres e coisas em geral, que dá uma qualidade, resumidamente. Nesse trecho aqui, para defender a tese dele, ele usa os adjetivos vazio e violento para descrever os jogos de futebol, ou notório e triste para enfatizar ou conferir relevância à tese que ele defende. Notório e triste o esvaziamento dos campos de futebol. Ou ele usa momento e violência para dizer quando e o que acontece nos estádios de futebol. Primeiramente, momento e violência são adjetivos? São características? Acho que não, né? Ou estádios e redes sociais para dizer onde ocorre a violência. Mais uma vez, estádios e redes sociais são adjetivos? Número 2. Releia este argumento usado pelo autor para tratar da violência no futebol. Muitos parecem não temer a justiça, a polícia ou qualquer forma de repressão e aproveitam o momento de uma derrota do seu time para satisfazerem egos bestiais de ignorância plena e sem sentido.
É triste ver torcedores transformarem as imediações dos estádios em campos de batalhas, em guerras travadas, às vezes, até entre membros de uma mesma cor clubista. Letra A. Que metáfora é usada pelo autor para descrever a violência nas imediações do estádio? Metáfora, você lembra que é uma linguagem figurada, quando você transfere características de um elemento para outro, assim, fazendo um tipo de comparação entre esses dois elementos. Uma famosa, amor é fogo que arde sem se ver. Amor é fogo, um elemento da natureza? Não é, mas ele pode ser tão catastrófico quanto o fogo. Então eu transferi as características do fogo para o amor e disse que o amor é fogo. Isso aqui é a metáfora só para relembrar. Então, e nesse trecho aqui, qual é a linguagem figurada que ele usa? Qual é a expressão que não está representada ali ao pé da letra, em que o sentido das palavras não estão no estado de dicionário, mas sim numa linguagem figurada? Segundo o autor, por que os torcedores agem dessa forma? Eles aproveitam o momento de uma derrota de seu time para satisfazerem egos bestiais de ignorância plena e sem sentido. Segundo o autor, já são pessoas violentas que estão doidos para praticar algum tipo de violência e aproveitam o momento de derrota do seu time para justificar esses atos, como diz aqui, de ignorância plena e sem sentido. Número 3. De acordo com o autor, há pessoas que têm outra tese em relação ao problema da qual ele discorda. Ou seja, ele defende uma tese para esse problema do esvaziamento dos estádios de futebol e tem pessoas que têm uma tese diferente da dele, da qual ele discorda. Letra A. Qual seria essa tese? Aí nós já vamos voltar aqui no texto. Qual é a tese dele? Que nós falamos que o esvaziamento dos campos de futebol se dão por causa da violência dentro e fora dos campos de futebol, né? Nos arredores. Olha aqui, o pior de tudo é que há mentes que atribuem o esvaziamento dos campos de futebol à proibição de bebida alcoólica no interior das arenas. Essa é a outra tese da qual ele discorda. Letra B. Você concorda ou discorda dessa tese? Explique. Novamente, é uma resposta pessoal e o mais importante é você saber justificar a sua opinião. Você vai dizer se concorda ou não com essa tese e explicar o porquê. Número 4. Que futuro o autor vislumbra para a participação dos torcedores em partidas de futebol? O que você acha disso? Explique. Do jeito que a coisa vai, poucas serão as pessoas sérias que participarão deste belo teatro do futebol diante dos horrores da agressão, da destruição sem piedade. Então, o que é que ele vislumbra, o que é que ele espera? Espera não, né? O que é que ele prevê que vai acontecer no futuro? Número 5. Na conclusão do texto, o autor usa como recurso a realização de perguntas. Responda. Alguma pergunta remete à solução do problema? Explique. Qual é mesmo o problema? O esvaziamento dos estádios de futebol por conta da violência, não é? Então, aqui no final, na conclusão, ele encerra com perguntas. Como um jogador virá para um estádio onde atletas podem ser agredidos de forma vil e traiçoeira a qualquer momento? Para onde vai o nosso futebol? Quem vai pagar pelo esvaziamento? Essas perguntas procuram resolver o problema? Não. O autor só as apresenta como uma forma de reflexão para levar o leitor a refletir sobre esse problema. E o que significa a pergunta: quem vai pagar pelo esvaziamento? Explique. A reflexão a qual o autor quer nos levar é: quem vai ser o maior prejudicado? Quem serão os prejudicados por essa violência?
Se cada vez menos pessoas forem aos campos de futebol, quem será o primeiro a perder? O próprio time de futebol, porque vai ter uma baixa bilheteria, uma baixa arrecadação e não vai ter verba para conseguir se manter. Por outro lado, o governo também vai arrecadar menos impostos com essa baixa bilheteria e vai ter menos recursos para reverter em serviços para a população. Ou seja, a população também vai perder. Todos vão perder. O time de futebol, o governo e a população. É esse o tipo de reflexão que o autor quer que a gente faça nesse final. Além dos torcedores sérios, que outros agentes podem ser atingidos pela violência? Quem mais? Esses torcedores sérios não seriam aquelas famílias que vão para o estádio para torcer, para assistir o seu time jogar, ganhando ou perdendo, vão lá para curtir o futebol numa boa. Esses são os torcedores sérios. Então, além desses que vão ser prejudicados, quem mais será prejudicado pela violência? Os leitores que precisam ler sobre esses assuntos? O esvaziamento dos campos de futebol? Isso aqui nem a gente é. Aqueles que parecem não temer a justiça, a polícia ou qualquer forma de repressão? Também não. Esses, na verdade, são os que praticam a violência, não é? Ou jogadores e treinadores que precisam entrar e sair escoltados dos estádios? Como essa questão se refere à conclusão, vamos voltar a essa parte do texto para conferir. Olha, como um jogador virá para um estádio onde atletas podem ser agredidos? Depois, treinadores saíram de nosso estado acossados por doentes travestidos de torcedores. Então, sim, olha, nós temos os jogadores e os treinadores precisando de proteção policial para entrar e sair dos estádios. Essas atividades foram tiradas do livro Tecendo Linguagens, Língua Portuguesa do 7º ano. Apesar de estarmos no 8º, é mais uma revisão, um reforço das habilidades do ano passado. Ficamos então por aqui. Se você ainda não acessou o seu aplicativo Conexão Escola, o primeiro passo que você tem que fazer é acessar o site estudeemcasa.educação.mg.gov.br, onde você encontra todas as informações a respeito dos estudos remotos de 2021. Então tenha como hábito acessar essa página toda vez que você tiver alguma dúvida. E por hoje ficamos por aqui. Saiba que os casos de Covid-19 no Brasil têm alcançado novos picos a cada dia. Então, tenha uma postura social consciente. Continue mantendo as regras de distanciamento social. Lave sempre bem as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. E quanto à máscara, não saia de casa sem ela. Use-a corretamente, tapando bem o nariz e a boca. E se inscreve no canal e deixa o seu like para ficar sabendo logo dos próximos vídeos. Até mais, até a próxima!